Mais uma vez estimular a estar aqui. Nós estaremos apresentando os caminhos como igreja, como instituição, nós estaremos trilhando em 2026, apresentando a temática do ano. Nós queremos compartilhar o nosso coração e não só isso, como grande família nós queremos o engajamento de maneira prática, profunda da nossa comunidade nessa nossa visão para 2026. Hoje nós estamos encerrando essa série que intitulamos de Catálises, que tem a ver com catalisador. O processo que é iniciado e transforma quando ele é inserido em outro ambiente. Nós acreditamos que Jesus foi o maior catalisador ou aquele que gerou catálises na história. A partir do encontro que ele tinha com os seus amigos, muita coisa aconteceu. E onde Jesus está, relacionamentos acontecem. E relacionamentos que acontecem na base forte de Jesus, eles são transformadores e também transformam. E este relato é um relato muito importante, talvez um capítulo que vale muito a pena ser estudado, porque nos apresenta algo bastante dinâmico e também um pouco surpreendente, e vocês vão entender o porquê. Eu queria que você acompanhasse capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Essa é a palavra de Deus para essa tarde, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações. Eu te peço para que o teu Santo Espírito, que já está aqui, pairando sobre a tua igreja, possa se manifestar de maneira poderosa nessa tarde. Eu creio que o Senhor irá trazer a este lugar restauração, reconciliação, salvação. Nós estamos aqui sedentos e precisamos da tua intervenção em tantas áreas da nossa vida. O Senhor, inclusive, sabe mais do que nós, o que de fato nós precisamos. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém bem forte aonde você está. Evangelho de João. Algo muito importante para nós entendermos essa passagem é que João, o grande amigo de Jesus, ele foi o mais tardio a escrever o Evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E este grande amigo de Jesus, ele demorou mais tempo do que os outros e também estava ali testemunhando o que nós conhecemos como a última noite de Jesus. Talvez alguns estão dizendo, mas espera aí, pastor, a gente não leu nada sobre ele fazer a Santa Ceia, ele estava no cenáculo. E de fato Jesus estava no cenáculo. Cenáculo era como se fosse um alpendre, um lugar onde as pessoas eram recebidas para a festividade. Jesus, no capítulo 12, tinha acabado de chegar em Jerusalém para festejar a Páscoa e também se entregar à morte. Os judeus não só estavam ali, mas instigados pelo grupo fariseus, eles queriam de todo custo acabar com a fama e com este que revogava para si ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus não se encaixava no padrão de expectativa que o coração humano tinha sobre um Deus, sobre o Filho do homem. Jesus então está na casa, provavelmente, da mãe de João Marcos, um dos grandes amigos que nós veremos do apóstolo Paulo e que o ajudou na proliferação, na continuação do reino de Deus. E nessa casa onde Jesus foi recebido, é interessante que João, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas,
ele não relata sobre o partir do pão, ele não relata sobre a Santa Ceia, nos faz perguntar o porquê disso. E eu acho que eu e você concordamos com algo: no final da nossa vida nós não temos muito tempo para perder. O que sai do nosso coração, o que sai de fato daquilo que nós experimentamos, vivemos, é de fato aquilo que mais importa. A quem está prestes a morrer não desperdiça palavras. E agora então, João faz algo interessante, porque é como se João inclusive estivesse no final do seu ministério e escrevendo principalmente para os gregos o Evangelho, a história de Jesus. Ele não relata isso, que foi um movimento tão importante. A Santa Ceia de fato foi instituída por Cristo na noite que ele foi traído, mas João faz questão de mostrar uma outra ótica. E é interessante, irmãos, que essa outra ótica, ela é escrita justamente por alguém talvez que durou mais o luto do seu coração. Não estou falando que Mateus, Marcos e Lucas erraram por escrever sobre a ceia, mas sabe aquelas pessoas que esperam um pouco mais antes de falar? Inclusive nós vivemos em uma sociedade onde nós queremos tudo com muita agilidade, com muita rapidez. E eu não sei você, mas uma coisa que eu tenho muita preguiça, os meus amigos mais próximos sabem disso. Hoje no Instagram todo mundo quer fazer um react, ou seja, reagir ao que aconteceu. E ficam pessoas esperando o próximo assunto chegar e sem antes mesmo maturar, entender o contexto, vão lá e fazem um vídeo para reagir a um outro vídeo. E pessoas inclusive se perdem, porque não conseguem esperar para de fato entender o que está acontecendo. Você já percebeu que inclusive nas nossas brigas, nós erramos muito quando nós não tardamos na conversa mais calma? Na hora da raiva nós falamos coisas que nós não deveríamos falar, inclusive depois nos arrependemos. Por quê? Somos muito rápidos em reação, em reagir. Cada vez mais eu vejo inclusive pastores que estão explodindo na rede social, e parece que o trabalho deles é esperar que mais uma desgraça aconteça, porque isso dá muita visibilidade, dá muito like. É uma música que surge, e aí você é a favor ou contra o Aue. Ou então, outro tema que surge, cada um quer dar a sua opinião. E é claro que você pode ter sua opinião, mas às vezes eu fico me perguntando, quem perguntou a opinião de todo mundo? Você, claro, pode não seguir essas pessoas, mas é impressionante como todo mundo agora é um especialista sobre esse vídeo. Olha aqui, olha isso, olha aqui, olha aqui. Todo mundo faz isso. E às vezes inclusive a gente vê pastor se perdendo, grava um vídeo falando sobre esse tema de uma perspectiva A, daqui a pouco ele grava o segundo vídeo sobre o mesmo vídeo de outro jeito, daqui a pouco ele lança o terceiro vídeo. Por quê? Ele não espera. O que a gente entende sobre o Evangelho de João é que ele traz alguns relatos e algumas coisas mais minuciosas que nos chamam bastante atenção. E o que João está nos chamando a atenção aqui, irmãos, na noite em que Jesus foi traído, ao não mencionar o vinho e o pão, talvez porque ele já tinha visto que os seus amigos tinham mencionado o vinho e o pão, ele decide abordar um outro tema. O que estava acontecendo naquele alpendre, naquele cenáculo, na casa de João, da mãe de João Marcos, era que o mestre, depois de 3 anos de ministério, queria trazer as suas últimas palavras. E de novo, irmãos, nós não brincamos com as últimas palavras. Eu estava montando essa pregação durante a semana, porque essa semana, pelo menos para minha casa, é muito especial. Minha esposa está pregando também sobre esse tema, e a gente discutindo sobre o quão nós somos rápidos às vezes para dar nossa opinião sobre temas. Ela falou assim: amor, eu me lembro demais quando eu me tornei mãe, e a minha esposa, ela é por profissão, ela é nutricionista materno-infantil, e ela escrevia vários textos depois de 1 semana ou 2 meses depois que havia tido nosso filho Luca. E ela olhando para trás agora, 10 anos depois, ela fala: eu tenho vontade de apagar um monte de texto, porque eu falava com propriedade aquilo que na verdade eu nem sabia o que era. Porque nós precisamos de tempo às vezes, nós precisamos acalmar nosso coração para dar a opinião correta. É melhor às vezes nós ficarmos calados, observando, ao invés de achar que nós temos resposta para tudo. Dentro desse contexto, irmãos, nós olhamos para esse texto aqui, muito profético e maravilhoso, porque João vai dizer algo muito duro. Jesus perguntou precisamente para Filipe, para Tomé: ei, vocês não me conhecem? 3 anos nós temos caminhado juntos. E a pergunta que fica não é só para os discípulos de Jesus, é para mim e para você: será que de fato nós conhecemos Jesus? Porque eu diria, irmãos, que na verdade, às vezes a gente vem para a igreja não é para adorar Jesus. A gente se aproxima deste lugar para adorar um milagre.
Nós nos aproximamos da casa de Deus para adorar uma resolução. Aproximamos da casa de Deus para adorar um financeiro. Nós adoramos a algo, mas não é o Cristo. Porque parece que Jesus então se tornou alguém que vai solucionar o problema, e nós cremos que Ele pode fazer isso. E também é fácil entender, irmão. Você imagina caminhar 3 anos com Jesus, qualquer perrengue que eles tinham, Jesus mandava a tempestade se acalmar, o vento parar, a transformação da água em vinho. Se alguém havia morrido, Ele orava, a filha de Jairo veio à vida, também Lázaro, a filha da viúva de Naim. Tantos milagres extraordinários. Aqueles homens estavam andando com Jesus e achando a coisa mais extraordinária, mas a pergunta que fica é: por que eles eram e caminhavam com Jesus? Por aquilo que Ele era ou aquilo que Ele poderia fazer? E eu não estou dizendo que você não pode se apaixonar por esse Jesus que pode trazer a resolução do seu problema, mas talvez a sua paixão está mais ancorada na resolução do problema, naquilo que o Senhor pode fazer, do que aquilo que Ele já fez. E é por isso então que João, ele vai nos apresentar um caminho não só para eles, porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a maioria dos discípulos, eles não se converteram a Jesus enquanto caminhavam com Jesus. A conversão verdadeira veio em Atos dos Apóstolos, quando Jesus já havia morrido, ressuscitado, e agora os seus olhos se abriram. É o que nós acabamos de cantar com o pastor Bruno aqui. Aqueles homens a caminho de Emaús, uma cidade que distava mais ou menos 9 quilômetros de Jerusalém, eles andavam com Jesus e não conseguiam perceber que era o Mestre, porque a sua veneração era maior sobre o que aconteceria com o povo de Israel do que com o Messias que havia resolvido o problema da humanidade, que era morrer pelos nossos pecados. E talvez o seu anseio, a sua falta de fé, a sua crise está muito mais ancorada porque os seus problemas não foram solucionados, e você acha que quando aí sim você tiver os seus problemas resolvidos, aí sim você tem a evidência que Deus te ama. Não. E é justamente isso que João está nos explicando, que o mestre, na noite em que ele foi traído, ele perguntou para os seus discípulos: vocês não me conhecem? Porque se uma coisa que Jesus fez durante esses 3 anos de ministério foi sempre preparar o povo: eu vim, mas eu vou, e é com vocês que o meu Espírito estará. E um dos versículos mais famosos, João 14:16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, outro consolador. E aqui, irmãos, a palavra conselheiro ou consolador, dependendo da versão da sua Bíblia, no grego original, no koiné, ele tem várias explicações, ou na verdade, várias ramificações nesse termo que é traduzido por, às vezes, advogado como conselheiro. Mas as primeiras versões, o termo que nós conhecemos como paracletos, significa literalmente o advogado. E a gente canta essa música, ou nós já ouvimos bastante sobre isso, mas essa mensagem ela é bastante cristocêntrica, para que você possa fazer uma pergunta ao seu coração: você está apaixonado por um fazedor de milagres, ou você está apaixonado por um Jesus que morreu para solucionar aquilo que você não conseguiria solucionar? Quando João chega e fala assim: olha, o mestre disse que ele nos enviaria outro consolador ou outro advogado, o que João e Jesus estavam querendo dizer, irmãos, que advogado significa literalmente aquele que é o defensor, aquele que fala em nosso favor. Mas a palavra advogado, irmãos, pressupõe algo. Se nós temos alguém que deve agir em nosso favor, agir onde? Nós podemos então precisar e dizer, tranquilamente, biblicamente falando, que se nós precisamos de um advogado, é porque existe também um tribunal. Concorda comigo? Se nós precisamos de alguém para advogar uma causa nossa, é porque existe um tribunal. Alguém tem que chegar lá e lutar por uma causa do seu cliente. E aqui, irmãos, é um ponto que às vezes é desconfortável, que quase ninguém gosta de admitir. Mesmo quem diz que não acredita em julgamento divino, vive como se acreditasse todos os dias. Alguns talvez estão perguntando: mas como assim, pastor? Quando alguém é injusto com você, algo dentro de você grita: isso não está correto. Você já percebeu? É um senso moral que existe dentro do seu coração. Quando alguém traz sua confiança, você não se sente apenas triste, você às vezes se sente indignado. Quando vê maldade, corrupção, absurdo ou mentira, o seu coração reage como existisse um padrão invisível dizendo: isso deveria ser diferente.
nessa semana que se passou, o Brasil ficou chocado com a notícia que aconteceu em Belo Horizonte, onde juízes disseram que um homem de 35 anos poderia ter relação sexual com uma criança de 12 anos, usando como prerrogativa o núcleo familiar. A criança não tem nem opção se ela pode ou não ir para a escola, ela tem que ir. Isso é crime. E quando a gente fala sobre isso, e por que a gente fica indignado? Porque existe um senso moral que diz, isso não está certo. Mas os padrões estão tão invertidos, irmãos, que dentro de um lugar onde as leis deveriam acontecer, nós estamos vivendo o fundo do poço. E temos que discutir algo que para a sociedade é óbvio. Existe um senso de justiça que não foi inventado por culturas, nem aprendido em livros, irmãos. Paulo, segundo o Dr. Tim Keller, no seu livro Encontros com Jesus, ele vai dizer que, por exemplo, Romanos capítulo 2, e muita gente aqui na ponte fica meio chateada quando nós somos mais incisivos ao falar sobre o pecado. O pastor Bruno trouxe uma mensagem maravilhosa semana passada aqui, que mensagem poderosa, porque às vezes nós precisamos, irmãos, voltar para aquilo que é a nossa base de regra, de frega de prática. Romanos capítulo 2, Tim Keller vai dizer que é literalmente, irmãos, como se a nossa consciência fosse como um rádio, ouvindo nuances ou experiências que foi trazida a nós através do inspirado Espírito Santo, o apóstolo Paulo, onde nós vamos ter várias regras morais, aquilo que é pecado, aquilo que não pode, aquilo que pode. E nós sabemos, porque temos o Espírito Santo, ou um advogado em nós, quando nós fazemos besteira. Existe um alarme que vai dizer, ei, o caminho não é esse. Se existe um tribunal, então, irmãos, nós sabemos que a nossa consciência vai acusar, a consciência às vezes que vai também nos defender, e uma consciência também que vai testemunhar a favor do bem ou do mal. Ela nos lembra que a vida não é moralmente neutra. Existe sim um tribunal. Agora, se existe um tribunal, e a Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos dessa graça absurda do Senhor, quem é que pode comparecer a um tribunal sozinho? Ninguém. Você precisa de alguém. Eu estava assistindo uma série muito legal essa semana, e essa série era sobre um crime que a pessoa não tinha cometido. E aí é interessante a fala do advogado dizendo assim, para o réu, dizendo assim, olha, a partir de agora, eu sou você. Tudo que eu disser para você fazer, você faz. Não inventa moda, porque eu estou aqui para livrar a sua cabeça. Eu vou advogar em seu favor, eu quero te proteger, eu quero te inocentar. Mas quem é que pode de fato lutar as nossas guerras? Porque venhamos e convenhamos, irmãos, se fôssemos tratados por meritocracia, ninguém estaria vivo. Porque nós pedimos perdão e erramos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí João, a olhar para aquela história toda, vendo Filipe, vendo Tomé e os seus discípulos, inclusive ele que não havia compreendido de verdade, ele fala, eu entendi agora. Se nós achávamos que poderíamos usar como prerrogativa a nossa meritocracia, o que nós fazemos, seguimos o mestre, não. Ele então apresenta o primeiro advogado. E quem é esse primeiro advogado apresentado por João? Jesus Cristo. Olha o que o texto diz, irmãos. Capítulo 1, versículo 2, versículo 1. João vai começar o seu ministério lembrando aos gregos e todo mundo que lutava por salvação através da meritocracia, dizendo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aqui está a virada da história. Jesus não é apenas um exemplo moral, um líder inspirador, um terapeuta espiritual, ele é um advogado. E no tribunal, irmãos, você desaparece no seu advogado. Se ele vence, você vence. Se ele é aceito, você é aceito. E João então vai dizer algo revolucionário. O texto vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra que não é tão usada por nós nos dias de hoje, significa literalmente, biblicamente falando, 3 coisas. A primeira delas, propiciação significa sacrifício substituto. O que é o sacrifício substituto? Alguém assume o lugar do culpado. 2, satisfação da justiça. O pecado não é ignorado, mas ele é
tratado. 3, a restauração do relacionamento. A ira justa contra o pecado é removida, abrindo caminho para a reconciliação. Há exatamente 11 anos atrás, eu estava na minha casa, eu morava lá em Candeias. Nós havíamos começado a ponte, e eu me lembro como se fosse hoje, um oficial de justiça chegando e batendo na minha porta. Ele se apresentou e eu falei: o que eu fiz de errado? Ele fez: você é Guilherme Silva Franco Pereira? Eu falei: pois não, você está intimado. Eu falei assim: para quê? Você precisa comparecer no fórum de Jaboatão na próxima quinta-feira. Eu falei: mas eu posso saber o que é? Você precisa ir lá, tem uma intimação para você. E cheguei lá, um grupo grande no fórum de Jaboatão, e chamaram meu nome, eu fiz presente. Falou assim: olha, para o exercício de 2015, você foi escolhido para ser júri popular. Eu falei assim: mas o que significa ser um júri popular? É que você vai ter que estar aqui nas quintas-feiras de 2015 para ser alguém que vai ouvir histórias e relatos de advogados, onde nós vamos apresentar alguns crimes e você vai ser a pessoa que vai analisar para saber se é falso, verdadeiro, se faz sentido, se não faz. Ah, tá, então a próxima quinta-feira? Não, todas as quintas-feiras de 2015. Como? Excelentíssimo, muito obrigado, agradeço pelo convite, mas eu não estou assim muito afim. Se você não vier, cada vez que você faltar, você vai ter que pagar 2 salários mínimos de multa. Eu falei: nunca amei tanto, nunca quis tanto ser júri. Na quinta-feira seguinte eu estava lá. Quando você chega, não quer dizer que você vai participar de um julgamento, ainda tem um sorteio. Você pode ir para casa ou você fica lá. E na primeira vez eu fui sorteado para ficar. Eu percebi, inclusive, que eu achava que pastores mais novos eram prolixos, até conhecer advogados. Meu amigo, a juíza falava assim: parte aqui, defensoria, o senhor tem 120 minutos. Eu: 120 minutos. E começava. E eu me lembro daquele homem que estava ali, irmãos, e a parte que deveria acusar aquele homem de um crime, a primeira coisa que você faz como júri é ver se existe prova que aquele crime aconteceu. E você precisa pegar fotos da morte de a pessoa que foi assassinada com 28 facadas. E a gente tinha que olhar aquilo. A primeira coisa que você precisa dizer é se houve ou não crime. Sim ou não? Você volta lá: sim. A segunda coisa, irmãos, era o advogado que deveria ser, que estaria acusando. Isso, infelizmente, nesse Brasil, infelizmente, é triste estarmos aqui, porque não existe evidência nenhuma que este homem, que já estava 7 anos preso, esperando o julgamento, ele deveria acusar. Não existe prova nenhuma que ele foi o assassino. Aquele homem não tinha vida. A advogada agora de defesa fala: olha, o caso está encerrado, muito obrigado, tal, porque se ele falou que... E aquela coisa terminou ali. E eu cheguei e perguntei para o juiz se eu poderia orar por aquele homem. E falou: sim, ele está livre. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Aquele homem, ele se libertou, mas ele não tinha mais nada ali. Eu abracei ele não respondia. Eu falei: meu irmão, não desista da sua vida não. Ele falou assim: eu não tenho mais nada, acabou tudo. Eu falei assim: você tem uma coisa, você tem a liberdade. E eu me lembro de ter orado por aquele homem, irmãos, e saído dali pensando que aquele homem, mesmo talvez sendo acusado e sendo de maneira injusta, houve um tribunal, houve alguém que o representasse. E por vezes nós também, por coisas que nós fizemos ou não fizemos, achamos inclusive que a nossa vida acabou. Nós inclusive entramos numa paranoia porque o nosso pecado que cometemos é uma falha muito grave. Todos nós pecamos. E aqui tem outro aspecto do que é ter Jesus como nosso advogado. É porque não importa o que você fez, não importa a gravidade do seu erro. Eu não estou falando que você não tem que ser cobrado por aquilo que você fez, mas essa graça absurda, escandalosa, se estende a nós. Pensa de novo comigo. João está escrevendo para dizer que aqueles homens que caminharam 3 anos com Jesus não haviam entendido. Jesus agora, como grande advogado, fala assim:
Ainda bem que não é por meritocracia, porque senão vocês, meus amigos, estariam perdidos. Mas sabe de uma coisa? Inclusive estou indo para aquela cruz para que vocês entendam que eu advogo pelas causas de vocês. É pelo que Jesus fez na cruz que nós podemos dizer: eu sou livre. Isso muda tudo, irmãos. A diferença da religião para o evangelho é essa, onde a religião vai falar para você que você precisa se esforçar muito para obter ser aceito ou obter algo por meritocracia. O evangelho vai dizer: não, esse advogado, irmãos, já resolveu aquilo que você nunca poderia resolver. Eu não sei qual foi o seu passado, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você deixou de fazer, mas saiba de uma coisa: o nosso Deus é conhecido como justo juiz, e enviou para aquela cruz o nosso advogado para que hoje nós pudéssemos, e por isso que a gente levanta a nossa mão. É por isso que eu fico angustiado com gente que chega aqui na igreja, pensa no povo às vezes mal-humorado, chega aqui meio emburrado. Fala com o seu vizinho, fala com o seu irmão: ah, que chatice. Levanta sua mão, vamos adorar. Para que levantar a mão? Ei, pastor Val, fala muito alto. Pastor Digo, muito calmo, tatuagem. Pastor Bruno, pega muito tempo. Deixa de ser chato. Isso aqui deveria ser uma festa, porque nós estávamos mortos. Hoje a gente pode celebrar que nós temos vida, e vida e abundância em Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós estávamos mortos e agora a gente está livre. Mas fica assim: ai, está muito claro. Teve gente que chegou para mim e falou assim: está muito claro agora a igreja, tem como escurecer um pouquinho mais? O povo gostava da igreja escura, aí bota claro, agora vai ser médio. Médio também não. O berçário semana que vem vai ser inaugurado aqui. Vou para cá, para que tira de lá. A pontezinha, nada a ver essas artes da pontezinha. Em nome de Jesus, caia por terra esse espírito de chatice que você tem em você, meu irmão. Seja uma pessoa alegre, o maior problema já foi resolvido. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, ponte? Você pode aplaudir a Jesus com força. Essa frase do Charles Spurgeon, ela deve ser levada por todos nós na vida, porque ele diz que quando Satanás começar a apontar para os seus pecados, Cristo aponta para as suas feridas. Olha que coisa extraordinária isso daqui. Quando alguém começar a te julgar pelos seus erros, pelos seus pecados, olha o que você fez. Se converteu agora? Agora é muito simples. Depois de tudo isso que ele fez, agora é crente. Quando alguém começar, irmãos, a se apontar para os seus pecados, Jesus aponta para as feridas que estavam na mão dele, que estão até hoje, para dizer: ei, já foi pago o preço. E sabe de uma coisa que aconteceu comigo, irmão? Deixa eu contar aqui uma história. Quando eu decidi ser pastor, eu era um filho que deu muito trabalho para meu pai. Eu comecei para o seminário e tal. Eu demorei anos e eu ficava sofrendo, irmãos, porque meu pai era pastor e o povo começava a falar assim: ah, o cara quer ser pastor, o pai dele já é pastor, então aí é fácil, né? Fazer o que o pai faz. E eu me lembro disso, eu carregar durante muito tempo, inclusive marcas do meu passado, que de fato me condenava. E como a gente fica preso às vezes, a gente leva mais em consideração as vozes ao nosso redor do que aquilo que Deus tem e fala a nosso respeito. Depois de um tempo, demorando e sofrendo pela culpa do meu passado, que eu me libertei para dizer: eu não quero que ninguém tenha expectativa distorcida a meu respeito. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Para de viver uma vida como se o seu passado estivesse te condenando até hoje. Não, isso ficou para trás. Tudo se faz novo, porque nós temos, número um advogado chamado Jesus Cristo. Mas nós temos, irmãos, uma proteção ainda maior, porque nós temos mais um advogado. No livro Encontros com Jesus, Tim Keller vai falar que não é só Jesus nosso advogado, mas o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus, quando ele diz: eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro consolador. Se de um modo nós podemos traduzir consolador como advogado, de outro, o consolador é aquele que é conselheiro, aquele que abraça, aquele que chora, aquele que está presente,
aquele que está nas horas mais angustiantes da sua caminhada. Ou seja, o primeiro é Jesus, o segundo é o Espírito. O primeiro fala ao Pai por você, o segundo fala a você por você. E aqui está o poder, irmãos. O Espírito não é energia, não é força impessoal, ele é uma pessoa. E o que ele faz, irmãos? Ele simplesmente ilumina o que Jesus fez. No livro Encontros com Jesus, Dr. Tim Keller vai dizer que o Espírito Santo age como um holofote que chama a atenção, não para si, mas para um lugar. Por exemplo, toda vez que alguém chega aqui na frente da igreja, inclusive semana que vem vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o que nós vamos fazer como igreja, as novidades e tal, mas o povo passa e agora a nossa fachada está bonita. O pessoal olha e fala, poxa, que legal. Mas você sabe o que você acha legal? A estrutura. Agora tem uma coisa que é necessária, que se não houvesse, você nem saberia se é bonito ou não. Um holofote, uma luz. Mas tem um monte de luz ali. Mas eu duvido que alguém chegou aqui e falou assim, meu irmão, que holofote bonito do caramba. Não. Ele não tem nada além de cumprir a sua missão, que é o quê? Projetar a luz para que algo seja o quê? Glorificado. O Espírito Santo em nós, irmãos, o que ele faz? Ele vai sempre apontar a obra de Cristo Jesus na cruz. Pastor, mas por que isso é importante? Porque, irmãos, tem muita gente, mais uma vez, eu estou dizendo isso aqui com muita graça e misericórdia, que acha que é cristão, acha que entendeu o Evangelho, mas se sua vida não projeta aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, talvez você nunca entendeu. As igrejas não param de crescer no Brasil. Venhamos e convenhamos, irmão, seja sincero. Você acha que o povo está na igreja porque é louca por Jesus? Pelo Jesus simples, que comia com as pessoas mais ordinárias do mundo? Ou o povo está ali porque está buscando um milagre? Porque está buscando resolução de problema? Eu não estou dizendo que Jesus não pode solucionar a sua crise, o seu problema. Mas aqui está a questão. João está dizendo, será que nós queremos ser amigos de Jesus por aquilo que Ele pode fazer, ou por aquilo que Ele é? E no nosso caso, por aquilo que Ele já fez. No caso deles aqui, era aquilo que Ele ia fazer no dia seguinte. Olha que interessante isso, isso é uma pergunta para o nosso coração. Será que nós somos apaixonados e loucos pela pessoa de Jesus? E quando a gente entende, irmãos, que esse advogado, o Espírito Santo, decide viver no coração daquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, o teólogo Tozer vai dizer que o Espírito Santo não é influência, é uma pessoa divina esperando ser conhecida. O Espírito é o advogado no tribunal do seu coração. Essa é a segunda catálise. Se fôssemos talvez sintetizar essa ideia do que o Espírito Santo é em nós, irmãos, se Jesus defende você diante do céu, o Espírito Santo convence você por dentro, até que a verdade da cruz deixe de ser apenas uma doutrina e se torne uma nova consciência. O Espírito não apenas fala sobre Cristo, ele faz Cristo acontecer dentro de você. Por isso que ao olhar para a Sagrada Escritura, todos os discípulos amados de Jesus, depois do encontro de fato em Pentecostes, em Atos capítulo 2, como é relatado, é como se eles entendessem, a ficha caiu, e agora o Espírito Santo age no coração deles como de fato aqueles que entenderam a missão. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo que está em você e age através de você, é o responsável, inclusive, se você tem um relacionamento com Cristo, de perceber como você tem levado a sua vida, de modo que a sua consciência esteja tranquila diante do Pai. Explico. Nenhuma religião cresce mais no mundo. Estou falando em liberdade, que o islamismo é na base da força, como aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Mas de novo, irmãos, será que todo mundo que confessa Jesus como seu Senhor tem de fato o Espírito Santo? Aqui está o problema, que Jesus não faz morada naqueles que apenas professam com os seus lábios que Jesus é o Senhor, mas aqueles que vivem condizentes com o princípio bíblico
e que aprendem a negar muitas coisas, porque é assim que a palavra nos ensina. A pergunta que eu faço, e em nome de Jesus, tem gente que tem vindo na ponte há muito tempo, mas a sua experiência nessa igreja ainda é algo moralista. Uma palavra legal, que massageia o seu ego, um louvor interessante, mas se sua vida não mudou durante a semana, talvez você nunca teve encontro real com Jesus. Se você não consegue olhar para a vida de maneira diferente, talvez você é simplesmente um simpatizante, que é legal, fazer parte de um grupo pequeno, tocar um violão, se arrepiar. O que a gente faz então? Vivemos pulando de galho em galho, buscando que experiência, irmãos. Esse ano, e semana que vem vamos falar sobre isso. É maravilhoso ver os jovens aqui da igreja que se reúnem para ter uma experiência onde não tem muita coisa. Às vezes tem um violão, eles começam a cantar, adorar a Deus, buscar a palavra. Isso é suficiente? Não. Porque não adianta, tem gente que é fissurada, maluca, não perde um culto, porque vive buscando e ama mais a experiência do que Jesus. Tem gente que adora mais o milagre, a resolução, do que Jesus. Jesus é uma pessoa. Aí você fala, pastor, se ele é nosso advogado tão extraordinário, o Jesus Cristo que advoga em nosso favor, e se o Espírito Santo é esse consolador, está tudo resolvido? Sim e não. Sim para aqueles que de fato entenderam, não para aqueles que ouviram isso e acham que porque o Espírito Santo é o consolador e Deus é advogado, eu posso viver como eu quiser. E aqui está um conceito chamado de graça barata. Pensa comigo, meu irmão, pensa comigo. Se você de fato trouxer isso para o seu coração, entranhar ele na sua vida, que alguém por causa do seu pecado morreu na cruz por você, como é que você viveria em gratidão a essa pessoa? Você não ia falar, o preço já foi pago, eu não preciso fazer mais nada. Não é isso. Talvez nós somos idólatras e estamos buscando sempre milagres, sobrepondo o que de fato Cristo foi e é na nossa história. O texto termina, irmãos, e para mim, eu demorei demais para entender esse versículo, que por vezes eu confesso que eu falava assim, poxa, Jesus exagerou. Eu não sei se você concorda comigo, mas depois de falar tudo isso, olha o que Jesus vai nos apresentar. Olha o que ele vai dizer no capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E o quê? E outras? Espera aí. De fato você crê que você pode fazer uma obra maior do que Cristo? Eu não sei vocês são mais crentes do que eu. Mas olhar para esse versículo, irmãos, eu falo assim, eu vou fazer milagre maior do que Jesus? O cara transformou água em vinho, eu só queria um pix de R$2.000 na minha conta e não consigo. Já não entrou em crise olhar esse versículo? O que Jesus queria dizer, irmãos, com milagres ainda maiores nós faríamos, porque ele estava indo para o Pai? Olha que coisa maravilhosa. A palavra que maiores aponta para alcance, não para grandeza sobrenatural e individual. Eu vou explicar um pouco melhor. O que João faz ao gastar tempo não mencionando o pão e o vinho, era para tentar inculcar na vida dos leitores que iriam ler o seu evangelho, dizendo, se vocês acharem que só podem ser próximos de Jesus porque andaram e foram testemunhas de Jesus, eu e os meus amigos fizemos parte da toca, do Clube PTZ, do GR, e demorou para a gente entender de fato quem Jesus era, mesmo vendo os milagres de Jesus. Porque a expectativa do coração humano às vezes está em outro lugar que não é Cristo. Mas João está dizendo, repetindo as palavras do mestre, é como se João, lá em Éfeso, ao escrever, ele vai dizer, rapaz, naquela hora a gente não entendeu, mas agora eu entendo. Quando Jesus disse que nós faríamos coisas maiores,
não é porque nós temos força para fazer algo mais extraordinário do que Jesus, mas é porque nós temos agora uma capilaridade, porque a partir de o Cristo que veio, vários Cristos foram se tornando, porque o advogado está em nós, o Consolador vive em nós. Agora a igreja se espalha. Como é que ela se espalha? Quando o Léo está com problema, eu sou a figura de Cristo na vida dele e choro com ele. Quando o meu irmão está sofrendo por uma perseguição ou algo no trabalho dele, eu sou a pedaço de Cristo, porque eu sou chamado de cristão, e você Cristo na vida dele, porque eu sou o Consolador. Eu entendi que o Espírito Santo vive em mim. Olha como acontece agora, irmãos. A influência do reino de Deus, irmãos, o poder do reino não aumenta quando o homem cresce, mas quando Cristo se multiplica. Olha que coisa linda, irmãos. O milagre deixou de ser um evento localizado para se tornar uma realidade contagiante. E é por isso que quando os apóstolos, eles começam a cada um ir para o lado, Paulo fala: meu amigo, os judeus já tem demais aqui, eu vou pregar os confins da terra, vou aqui pregar para os gregos, Icônio, eu vou para a Grécia, eu vou para Roma, valeu, já está resolvido, vamos embora. Aí o outro fala assim: rapaz, eu tenho que ir para a igreja de Éfeso. O outro fala assim: não, eu preciso escrever agora. E eles vão se misturando. Pensa comigo, irmão, sabe por que essa mensagem está sendo pregada aqui hoje? Porque João, inspirado pelo Espírito e tendo sido testemunha ocular de Jesus, falou: ei, o papel do Cristo continua. Como? Olha que responsabilidade, através da minha e da sua vida. Porque se somos cristãos e nos apresentamos assim, eu sou a referência do reino de Deus, eu sou aquele que vai levar esperança, eu sou o consolador para quem chora, eu sou a providência para quem está passando por a crise, eu sou a resposta de Deus à oração. Quando nós falamos sobre isso, irmãos, eu não sei você, mas como nós somos sedentos por milagres tão espalhafatosos, quando todos os dias ao nosso lado tem algo que é um grande milagre. Como assim, Gui? Acabamos de cantar essa música. Aqueles discípulos de Emaús caminhavam, Jesus estava ali, mas eles não conseguiam perceber por quê. A sua alma estava presa sexta-feira da paixão. O sábado passou, nada aconteceu. Irmãos, eu não estou falando que eu sou melhor do que vocês. Eu passo por essa crise diariamente. Tem hora que eu falo assim: Deus, parece que você não está me ouvindo. As coisas não têm funcionado. Será que foi Deus que esqueceu? Não. Tem muita evidência de Deus ao seu redor. O problema é que você só quer enxergar Deus do jeito que você imagina. Mas Deus está por todo lado. Quero terminar contando uma história. Marcou demais a minha vida. 7 anos atrás, eu tive o privilégio de fazer uma visita no sertão. E lá eu conheci um pessoal muito maravilhoso, liderado pelo Gilson, um missionário no sertão. E o Gilson me apresentou um povoado. Falou: Gui, aqui a gente faz culto debaixo desse pé de mangaba, bem frondoso, bonito, lá na terra de Luiz Gonzaga. Quem já foi lá em Exu? Aquela estátua grande, linda ali. E quando eu cheguei lá, irmãos, sabe aquelas experiências que você vai achando que você vai abençoar e você volta se achando um nada? Porque aqui, irmãos, tem hora que a gente fica reclamando, o ar não está tão gelado como deveria. Os caras estão debaixo de um pé de árvore, sem instrumento, ou quando tem é meio desafinado. Às vezes pega uma sanfona, outro com um triângulo, começa a adorar a Deus ali. E eles têm um monte de coisa que às vezes a gente não tem. Contentamento, alegria. É sentado um no chão, criança correndo, barulho, cachorro. Eu falei: o que vocês precisam? Falou: pastor, a gente tem um sonho. A gente queria construir uma coberta aqui, uma igreja, um lugar para a gente se reunir, porque de vez em quando chove. E também, quando o sol está valendo aqui, o pé de mangaba não dá conta não. Eu falei: eu vou falar com alguns amigos. Voltei para cá, eu tinha acabado de conhecer o Jailson. Jailson é um homem de Deus do nosso conselho.
Ele estava chegando na ponte, apaixonado, querendo também impressionar um pouco o pastor. Brincadeira. Eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Aí, o que foi? A gente precisa construir uma igreja lá no sertão. Conte comigo, pastor. Eu falei, se deu mal. Aí chamamos um serralheiro que trabalha para ele, um pessoal, fizemos um projeto. Começamos e levantamos o dinheiro aqui na nossa igreja. Construímos aqui um pré-moldado de ferro, tesoura, telhas. Colocamos o caminhão e partimos para Exu. 7 horas de viagem. 6 trabalhadores. Quando a gente chegou lá, irmãos, a gente pediu para eles fazerem um contrapiso. Eles fizeram. Mandamos o dinheiro. Quando a gente chega com o caminhão, as crianças estavam esperando lá de fora. E a gente já é recebido como se fôssemos heróis, assim, abraço. Começa a descer o ferro, colocar para-bote para que a sustentação fique boa, o telhado, e toda hora alguém chegava trazendo um bolo, abraço, a gente brincava. No final daquele primeiro dia, já tínhamos terminado as colunas, faltava no dia seguinte o telhado. E a gente foi jantar na casa de uma senhora, Dona Silvana. E a gente chegou na casa dela, não dava para entrar, ela colocou a mesa no meio da rua assim. Não era uma rua, porque era um povoado assim. E quando a gente estava ali sentado, irmãos, eu queria ir no banheiro e tal, ela falou, não tem banheiro. Pastor, vem cá conhecer minha casa. E quando eu entrei, aquela simplicidade, chão de terra. E quando ela trouxe aquele banquete, ela fez uma galinha cabidela para a gente, irmãos. Era tanta comida, que dar conta de 6 pessoas já é difícil, mas 6 pedreiros. Eu falei, como é que vocês conseguiram esse tanto de galinha aqui? Falou, pastor, essa galinha era para a festa que a gente ia ter daqui a 2 semanas, o aniversário. Mas a gente decidiu matar as últimas 4 galinhas que a gente tinha para fazer essa comida para vocês. Eu falei, não, irmão, como é que você faz isso? Isso era para você comer com a sua família, aniversário. E ela disse, família? Hoje a gente vai cear, porque vocês são os nossos irmãos, nós somos família. E comendo daquela comida, irmãos, tão simples, mas extraordinária, eu fiquei pensando, que loucura é essa? Do Deus que nós estamos cultuando de uma forma específica aqui hoje, lá em Exu, ou na Indonésia, ou no Japão, ou em tantas outras partes do mundo, pessoas estão nessa hora celebrando o quê? O advogado que vive em nós. A partir da revelação de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo, eu e você temos uma conexão eterna. Eu e você podemos celebrar. Eu e você podemos ir para qualquer parte do mundo, porque sabemos que lá nós vamos encontrar o irmão. Sabe por quê? Porque nós somos pequenos cristos, e a partir da obra redentiva de um homem, a família se espalhou por toda a terra. A pergunta que fica é, se a expansão do reino de Deus dependesse de você, será que o reino de Deus continuaria crescendo? Mas pastor, o que eu faço? O que você faz? Talvez a galinha guisada para o seu irmão. O que você faz? Talvez dar um sorriso para a pessoa que você nunca mais deu. O que você faz? Você vai mandar uma mensagem para a pessoa que você sabe que você precisa mandar mensagem, porque Cristo assim faria. O que você faz? Você pede perdão mesmo não sendo culpado, porque Cristo assim fez. O que você faz?
Você para de preguiça, vai visitar a sua avó, ou a sua mãe, o seu pai. O que você faz? Você coloca em ação aquilo que você sabe que está adormecido. João nos chacoalha para nos perguntar a mesma pergunta que ele fez através da obra de Cristo: será que vocês me conhecem de verdade? Porque se conhecêssemos, talvez nós estaríamos vivendo de maneira diferente. Que o Senhor possa nos levar a lugares aonde Ele não chegou ainda. Que o Senhor possa nos colocar em situações que Ele precisa de você como representante dEle, transformar a realidade onde só você está inserido. Sabe para quê? Para que a glória do Senhor se manifeste através da sua história. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar. Canta assim, ó. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. O Senhor está aqui hoje se apresentando a você, meu irmão, minha irmã, dizendo: ei, eu não sou aquilo que você imaginava, eu sou algo muito melhor. Abre os seus olhos para enxergar e ficar encantado com Jesus, a pessoa do Senhor. Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa para o meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa para o meu lugar de honra. Para o meu lugar de honra. Senhor, diante da Tua presença nessa tarde, Espírito Santo, move o nosso coração em Tua direção. Nós queremos de fato responder a essa pergunta: se nós conhecemos o Senhor ou não. Talvez no anseio de tantas resoluções de problemas e situação, nós estamos buscando outra coisa que não é a pessoa de Jesus, o nosso advogado, aquele que nos representa diante do Pai, aquele que diz: filho, não tem mais condenação. Liberte alguns irmãos aqui da culpa e do peso que está sobre os ombros. Nessa hora, Senhor, eu também oro, porque eu sei que existem pessoas que estão vindo aqui, mas ainda têm buscado algo e não têm encontrado, porque talvez buscaram outra coisa que não era Jesus, mas é tudo sobre este nome. Prepara o nosso coração, Senhor, para responder a essa mensagem. Meu irmão, minha irmã, com os olhos fechados, eu queria ter o privilégio de orar pela sua vida, que talvez diz: eu gosto, eu sou seguidora de Jesus, mas no fundo você sabe que está distante. Hoje é dia de você reconhecer: eu preciso de um encontro real com o Senhor. Ou talvez hoje pode ser o dia mais importante da sua história, ao dizer: eu quero Jesus como meu advogado, como meu Senhor. Eu estou cansado
Ele promete que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero orar pela sua vida, não quero te constranger. Se você um dia quiser publicar a sua fé, você poderá fazer isso através do batismo. Mas neste momento, com olhos fechados, cabeça baixa, eu queria orar por você que hoje sabe que está distante e precisa voltar. Por você que hoje precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você é essa pessoa, eu queria que você abrisse seus olhos, olhasse aqui para mim. Eu não consigo ver todos vocês, então eu queria orar aonde você estiver. Eu queria que você levantasse sua mão dizendo: pastor, sou eu vou falar amém, você pode baixar. Amém, 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 amém. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Lá em cima, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor se revelou a nós essa tarde. Eu oro para que o Teu Santo Espírito possa nos abraçar nessa tarde, de maneira que possamos dizer: não existe mais condenação sobre a minha vida, porque tudo se fez novo em Cristo Jesus. Senhor, eu Te louvo porque nessa tarde nós cremos que os céus estão em festa, porque o Teu poder se aperfeiçoa quando nós reconhecemos que somos fracos, frágeis. Que o Senhor possa abraçar os meus irmãos e minhas irmãs nessa hora, trazendo consolo, salvação, restauração por completo. Essa é a minha oração, e nós cremos que existe festa no céu, porque um pecador se arrependeu. E pode, se tem festa no céu, será que você pode com toda a sua força aplaudir a esse Jesus? Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o